Irmãos, boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande alegria participar dessa semana, podendo falar a vocês sobre um tema que, para mim, é muito importante, é muito caro também, que é o assunto da aplicação. Agradeço muito ao nosso diretor, o reverendo Ageu, pela oportunidade, pelo convite, que muito me honra nesta hora. Obrigado mesmo, de coração, obrigado à congregação também, pela aquiescência do convite, né, nesse momento. Irmãos, o meu tema, então, como o reverendo Ageu já anunciou, é a aplicação, né? A importância, a necessidade da aplicação no sermão. E eu quero começar aqui dizendo que pregar é o principal trabalho do pastor. Quem disse isso foi o grande expositor, Dr. Martin Lloyd Jones, né? Então, o ministério pastoral, ele é o ministério da palavra, da palavra. E se isso é uma verdade, a grande pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: por que muitos ministros tropeçam ao cumprir o seu principal trabalho? Por que há tantos sermões inócuos, né? Enfadonhos, isto é, sermões chatos, né? O que é que explica isso? O que é que explica isso? Como pregador, irmãos, já há quase 20 anos, contando o meu tempo de seminário e o meu tempo de ministério, eu tenho ouvido muitíssimos sermões. E eu acredito que já ouvi de quase tudo, né? Sermões puramente técnicos, homilias, comentários, rasos, sermões sem vida, sermões que são para entreter as pessoas, sermões sem lógica, sem sentido. Enfim, sermões que não serviram para absolutamente nada, né? E eu já ouvi também muitos pregadores culpando as suas congregações, dizendo assim: olha, a igreja não gosta de ouvir um sermão de 1 hora, mas a igreja assiste um filme, né? De 1, de 2 horas, ou uma partida de futebol, né? Ou às vezes os pregadores dizem assim: os nossos crentes não estão preparados para ouvirem a pregação. Você não pode ser muito profundo porque eles não estão preparados. Bom, de fato, existe alguma verdade nessas falas? Existe, sem dúvida nenhuma. Realmente, né, foi a época em que as pessoas elas conseguiam passar muito tempo ouvindo uma exposição bíblica, como, por exemplo, na época de Martin Lloyd Jones. As pessoas ouviam seus sermões por 50 minutos, 1 hora, sentados ali na Westminster Chapel, né, na capela de Westminster. Agora, por outro lado, muitos crentes não se preparam para ouvir a mensagem, né? Eles passam o seu domingo assistindo filmes, séries, jogos de futebol, né? De tal modo que essas coisas enchem e preenchem os seus corações, né? Então elas vão ao culto pensando no próximo episódio da série, pensando no futebol, se foi pênalti, se não foi, se foi dentro da área, se foi fora da área, se o juiz acertou, se o juiz errou. Então veja que muitas vezes os seus corpos estão na casa de oração, mas as suas mentes ficaram em casa, né? Os seus olhos estão postos no pregador, mas os seus corações estão longes, muito longes, né? Então nós precisamos reconhecer que há sim, há uma grande responsabilidade do nosso povo na falta do preparo para ouvir a mensagem do Senhor. Isso é fato. Mas também nós precisamos reconhecer, irmãos, que há muitos pregadores que estão cumprindo muito mal o seu trabalho. Muitos pregadores. E nós não podemos mudar as pessoas, porque só o Espírito pode fazer isso, só ele é capaz de agir nos corações. Contudo, irmãos, nós podemos e nós devemos melhorar e crescer no que diz respeito ao nosso papel como expositores da palavra de Deus. Nenhum pregador pode chegar ao ponto de dizer assim: eu não tenho mais nada para aprender, eu não tenho mais nada para mudar, eu não tenho mais nada para aperfeiçoar no meu estilo de pregação. Isso não é verdade. Por isso, o nosso alvo, então, é tocar num ponto que é fundamental na pregação expositiva, que é a aplicação. Então, o meu objetivo nessa noite aqui é mostrar para vocês a importância e a necessidade da aplicação. Eu vou mostrar aqui os pontos favoráveis e os pontos contrários também. Depois, no segundo momento, eu vou mostrar como fazer aplicações e eu vou terminar com algumas sugestões, ou se você preferir, com algumas aplicações sobre as aplicações. Então, nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe.
Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade nesta hora, nesse momento. Rogamos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que leve, ó Deus, a nossa mente cativa à Tua palavra acima de qualquer coisa, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, que o Senhor nos ajude a compreender a necessidade, a importância da aplicação para o sermão expositivo reformado. Usa, Senhor, o Teu servo, que seja ele um instrumento do Senhor neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou começar aqui então mostrando para vocês as posições contrárias e as posições favoráveis à aplicação. Primeiro vamos olhar as posições contrárias. Parece estranho, né, pensar que há expositores que acreditam que a aplicação não é importante ou não é tarefa do pregador, mas há pregadores que pensam assim, irmãos. Jay Adams, no seu livro Truth Applied, ou Verdade Aplicada, ele diz o seguinte, preste bem atenção aí. Karl Barth, no seu livro Prayer and Preaching, Oração e Pregação, diz que um pregador não precisa chamar a congregação a tomar decisões. Se quaisquer decisões são tomadas, é através de um encontro, abro aspas aqui, encontro direto entre o homem e Deus. Essa é a ideia, né, a proposta da neo-ortodoxia. Um encontro em que o pregador não desempenha nenhum papel, ou seja, a decisão não depende dele. Então, Barth disse que a dificuldade apresenta-se da seguinte forma: como ser fiel ao texto e também verdadeiro para a vida? Sobre essa dificuldade, ele afirma, não há solução. Barth, ele pensa que é impossível, né, para os seres humanos aplicarem as Escrituras, porque essa tarefa, ela pertence somente a Deus. O pregador, ele deve falar sobre o texto e sobre a vida hoje, mas é Deus quem deve preencher a lacuna, aplicando o que melhor lhe agrada. Então, a aplicação, diz Barth, deve ser, no máximo, inferencial e não direta. A aplicação direta pode prejudicar o encontro de decisões. Então, perceba que essa é a visão de Karl Barth sobre as aplicações. Agora, tanto quanto prejudicial é a posição de Karl Barth, é o pensamento de pregadores conservadores, que de alguma forma, e embora tendo pressupostos diferentes, lamentavelmente afirmam e sustentam a não necessidade da aplicação. Jay Adams, ele vai citar alguém aqui muito conhecido de nós, e vocês vão ficar pasmos quando ouvirem o nome dele, mas ele é contrário à aplicação. Diz agora Jay Adams, pregadores bíblicos teológicos conservadores, nos passos de Gerhard dos Vos, esse mesmo grande teólogo que nós conhecemos, tendem a ignorar ou até mesmo opor-se ao uso da aplicação no sermão. Eles esperam que o ouvinte faça a sua própria aplicação, se houver, ou como Barth, que deixa para Deus a aplicação. Então, as duas maiores diferenças entre alguns pregadores atuais e Barth é que os primeiros não sustentam a neo-ortodoxia, a ideia do encontro, né? E os outros estão menos preocupados com o cenário contemporâneo do que Barth. A aversão à aplicação direta leva os pregadores bíblico-teológicos a um erro comum, como muitos liberais que acreditavam que o uso do indicativo sozinho para a exclusão do imperativo é o mais adequado. Ou seja, então você diz o que a Bíblia está dizendo, mas você não pode dizer para as pessoas, vão e façam isso. Então, a melhor tal pregação é por implicação, na pior das hipóteses, apenas por inferência. A aplicação torna essa tarefa do ouvinte ao invés do pregador. Então, Jay Adams, ele diz que Gerhard dos Vos entendia que não era tarefa do pregador, era uma tarefa do Espírito Santo aplicar a mensagem ao coração das pessoas. Então, para Adams, a diferença crucial entre Barth e os pregadores contemporâneos, que não concordam com a tarefa da aplicação no sermão, é apenas o pressuposto. Ortodoxia versus neo-ortodoxia. Conquanto para ele ambos estejam sinceramente equivocados. Então, a questão não é você ser conservador ou neo-ortodoxo. A questão é, você concorda ou não concorda com a aplicação? Então, essa teoria bartiniana, ela é bastante estranha ao ensinamento bíblico. Nós não podemos esperar muito, né, claro, de um teólogo neo-ortodoxo como ele, especialmente nessa matéria. Entretanto, mais assustador ainda, especialmente para quem olha para alguns expositores conservadores do passado, como Gerhard Voss, é notar que eles negam o fato de que a tarefa essencial do expositor
aplicar as verdades bíblicas de forma prática à vida dos seus ouvintes. Então, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir um pregador muito conhecido na IPB. A retórica dele era impecável, e esse pregador não é vou deixar claro que não é o reverendo Hernandes, não, de forma nenhuma. E ele era um conservador nato em todos os sentidos. Era um homem muito piedoso, muito consagrado a Deus. Ele é aquele típico pregador que as igrejas gostariam, né, de ouvir ali por longos anos. E os seus sermões eram marcados assim pela objetividade, excelência na homilética, retórica, etc. e tal, né? Entretanto, irmãos, não havia quase nenhuma aplicação prática. Tudo aquilo que ele dizia era verdade. As pessoas gostavam de ouvi-lo. Mas a percepção que eu tinha, né, e eu ouvia enquanto seminarista, é que a grande pergunta que eu fazia era, tá ok, mas como é que isso tudo se aplica à minha vida? Essa era a pergunta que eu sempre fazia. O que isso diz respeito à minha vida enquanto cristão? Então eu não sei exatamente se essa falta de aplicação ela tinha a ver com a escola de pregação ou era apenas uma dificuldade pessoal, né? Talvez o pregador tivesse. Mas o fato, irmãos, é que chegar ao fim do sermão e dizer assim, olha, que o Espírito Santo aplique a mensagem em nossos corações, não é suficiente, irmãos, para edificar uma igreja. Não é suficiente para alimentar o nosso povo. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós temos ali no nosso público, entre os nossos ouvintes, pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que estão lidando com lutas reais. E tudo que elas querem saber é como é que essa mensagem vai transformar a minha vida. Como é que eu posso viver essa mensagem na minha segunda-feira, ao longo da minha semana? Então, nós não podemos concordar com pregadores que pensam ou agem assim, mesmo que seja um piedoso conservador. Nós não podemos delegar, irmãos, somente ao Espírito ou aos nossos ouvintes o trabalho que é nosso por natureza. Então, sermão sem aplicação pode ser um belo discurso, né, recheado de boa retórica, mas efetivamente, irmãos, não causará o efeito esperado. Você pode ter um sermão muito exegético, mas se ele não for prático, você não concluiu o teu trabalho. Bom, vamos olhar agora aqui para as posições favoráveis, e aqui eu vou gastar um tempo bem maior. Bom, por outro lado, e diametralmente oposto, né, a Bart e a Voss, há aqueles que acreditam piamente e defendem a aplicação prática no sermão. E eu começo aqui com o Randall Robson, o seu clássico livro, né, Pregação Bíblica. Ele diz o seguinte: conquanto seja essencial que você explique a verdade de uma passagem, sua tarefa não estará completa até que você tenha relacionado aquela passagem com a experiência dos seus ouvintes. Então, para ele, pregação expositiva é pregação prática, é aplicação prática. A palavra de Deus não é só um livro, não é só um manual de doutrina bíblica. Pelo contrário, a Bíblia é um livro essencialmente prático. Não é por isso que nós dizemos, e está aqui o professor da matéria, o reverendo Ageu, nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e do que, irmãos? De prática. O problema é que, por vezes, nós tornamos a Bíblia apenas a nossa regra de fé. Mas ela foi escrita para nos revelar o plano da redenção e como nós devemos responder a esse grande plano da redenção. Então, a Bíblia é um livro de fé e é um livro de prática. Aí o reverendo Ageu, que é professor de símbolos de fé, né? E os símbolos de fé dizem claramente: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Jay Adams, na contramão de Bart e Voss, citando Robson, né, Randall Robson, escreve o seguinte sobre a importância da aplicação no sermão expositivo: muitos homiletas não têm dado atenção devida à aplicação. Nenhum livro tem sido publicado com exaustiva ou mesmo primária dedicação aos problemas intrincados levantados pela aplicação. Adams escreveu esse livro aqui, irmãos, que eu vou apresentá-los no final. Esse livro aqui, Truth Applied, na década de 80. Então, quando ele escreveu, de fato, não havia quase que absolutamente nada sobre o assunto de aplicação. Para Adams, os pregadores que negligenciam o aspecto da aplicação estão privando as suas igrejas de bênçãos advindas da palavra de Deus. E mais, ele acrescenta, a aplicação
é a consequência natural das verdades bíblicas. Sem aplicação, o pregador fica sem motivo para pregar. Porque a verdade sem aplicação, ela se torna inútil. Isso quer dizer que, no fundo, a pregação ela não é meramente a proclamação da verdade, mas é a verdade aplicada. Por isso, o tema do livro do Adams, né? Truth Applied. Verdade aplicada. Então, diante disso, e de antemão, é preciso ressaltar que a aplicação, irmãos, e aqui eu quero deixar isso bem frisado para os alunos aqui que nos assistem, não é um adendo ao sermão. A aplicação não é um puxadinho, não é como o puxadinho de uma casa. Aplicação é parte do sermão. Nós não podemos perder de vista que o sermão, irmãos, é um tripé, e eu já tenho dito isso constantemente aos meus alunos em vocação, aos alunos do ano passado em hermenêutica, os alunos de homilética, de prática de pregação. O sermão é constituído de um tripé: exposição, ilustração e aplicação. E aí você fala, isso é uma coisa nova? Não é, não. Agostinho de Hipona, lá no século IV, ele escreveu um manual sobre pregação, e ele escreveu que o pregador tem 3 tarefas, esse tripé. A primeira delas é o probare, isto é, instruir e provar. A segunda delas é o deletare, que significa prender a atenção e encantar, isso tem a ver com ilustração. E a terceira é o flectere, significa comover as pessoas e levá-las à ação. Você percebeu? Então você prova o texto, você atrai a atenção das pessoas e você leva as pessoas a uma mudança de vida. Então nós estamos falando de alguém lá do século IV, já falando sobre a necessidade da aplicação. Veja ainda, alguns usam outros títulos, né, para expressar essa ideia de Agostinho. É o que nós chamamos de o logos, isto é, o conteúdo da pregação, o pathos, ou pathos, que é a paixão, a emoção que você emprega na sua pregação, e o ethos, que é a vida, o caráter. Então, o que o sermão é? O sermão é doutrina, é conteúdo, o sermão é paixão e o sermão é vida. É isso, então, que Agostinho já estava dizendo lá atrás. Então, um sermão sem aplicação, ele é mera informação. Um sermão sem exposição é mera especulação. E um sermão sem ilustração é mera abstração. Eu vou tentar ilustrar isso para você. É uma ilustração bem simples aqui, para você tentar entender o que eu estou dizendo. Pense na ilustração como um carro. Pense no sermão como um carro. A exposição é o motor. Então, é o motor que faz o carro andar. Mas você não pode ter um carro potente, um carro que ande, que de fato supra as suas necessidades, a menos que você tenha rodas e que você tenha um volante. Ainda que você tenha, né, um motor muito potente, 3.0 turbo, aquele carro que você, cada pisada que você dá, bebe 1 litro de gasolina. Não adianta nada você ter um motor desse se você não tem rodas, se você não tem um volante. Por outro lado, para o carro ficar completo, ele precisa da lataria. E essa é a beleza do carro, né? Tem muita gente que compra um carro pela beleza. Vai na concessionária comprar um carro usado, ele olha a lataria e fala, uau, que carro bonito. Ele não está preocupado se o motor está bom, se a suspensão está ótima. Ele compra pela beleza, porque é aquilo que atrai. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a exposição é o motor desse carro, é o motor do sermão. E esse motor tem que ser potente mesmo, é exegese pura, hermenêutica pura. A aplicação são as rodas, são o volante desse carro, né? É isso tudo. E é isso que vai guiar o ouvinte, né? Isso que vai fazê-lo andar no seu dia a dia. E, por fim, a ilustração é a lataria do carro, é a beleza, é o que chama a atenção, é o que faz os olhos brilharem, né? Quando você conta uma ilustração, as pessoas, agora eu entendi o que ele está dizendo, né? Então, o que acontece, irmãos, é que muitas vezes o pregador, ele tem o motor de uma Ferrari, um grande motor, ele tem uma exegese potente, 3.0, só que ele tem um motor parado na estrada, no acostamento. Por quê? Porque ele não tem rodas, ele não tem uma lataria, ele apenas tem um motor. E muitos pregadores têm um grande motor de uma Ferrari, mas estão patinando, né? Estacionados numa beira de uma grande estrada, esperando por rodas e por uma lataria. Adams, ele dá uma lista com 4 razões
pelas quais a aplicação ela tem sido negligenciada efetivamente nos sermões. Primeira, pouco material sobre o assunto de aplicação. Veja, ele está escrevendo isso na década de 80. Hoje a gente já temos alguma coisa. Segunda razão, pouco ou defeituoso ensino sobre aplicação nos seminários. E aqui é um puxão de orelha para todos nós, porque você veja, nós temos aí, acho que são 7 semestres, não é, reverendo Ageu, de exegese, não é isso? Temos 2 de hermenêutica, mas acho que 7 ou 8 semestres de exegese. É bastante coisa e tem que ser mesmo, porque é dali que a gente tira o sermão. Então, nós temos que ser bons nesse negócio. Mas, em contrapartida, nós temos um semestre da disciplina de homilética. E a disciplina de homilética é uma disciplina muito vasta, irmãos. Ela contempla várias áreas. Ela contempla a retórica, ela contempla a ilustração, ela contempla a aplicação, a introdução, a estrutura de um sermão, são muitas coisas. E, de fato, é pouquíssimo tempo para a gente falar de homilética num semestre. São 14, 15 aulas. Né? É pouquíssimo tempo. Então, a gente percebe que há um desequilíbrio. Você poderia dizer assim, mas pastor, a gente tem as práticas de pregação, 1, 2, 3, 4 e 5, é verdade. Mas a prática é o aluno fazendo e não o professor ensinando de fato, porque a gente não trata das teorias. Então, a gente tem um semestre de teoria e temos aí 4, 5 semestres de prática. Então, existe de fato um desequilíbrio que nós precisamos pensar como resolver, como equalizar essa questão. A terceira razão é que existe pouco trabalho duro na tentativa de extrair os princípios de aplicação das Escrituras. O que acontece, irmãos? E aqui é uma coisa que acontece comigo, acontece com todos vocês, com o reverendo Ageu, com todo mundo. Muitas vezes a gente emprega muitos neurônios para extrair do texto o ensino. A gente vai cavucando e faz exegese, e lê um comentário, e lê outro, e vai no grego, e vai no hebraico, e temos que fazer isso. Só que a gente emprega tanta energia nisso, que quando chega na hora da aplicação, a gente não tem mais força. E aí a gente deixa a aplicação para lá, e a gente fala assim, não, o ouvinte, ele vai fazer a aplicação por ele mesmo. Isso é um erro. E em quarto lugar, Adams coloca assim, a alteração radical na forma de apresentação do sermão. Ou seja, muitas vezes, nós não estamos dispostos a nos moldar, a nos mudar para melhorar o nosso estilo de pregação. Eu tenho 15 anos como pastor e eu tenho sido moldado nesses 15 anos como pregador. Eu já mudei muitas coisas, muitas coisas. Você sai do seminário de um jeito e Deus vai te moldando de acordo com o teu caráter, de acordo com o teu perfil. Não existe um único modelo de pregação. Existe um caminho, mas não existe um único modelo. Cada pregador tem o seu estilo, o seu jeito, dentro de uma metodologia, mas cada um tem o seu estilo. O reverendo Ageu tem o dele, eu tenho o meu, o reverendo Canelhas tem o dele, o Augustus tem o dele, o reverendo Hernandes tem o dele, cada um tem o seu estilo. O que nós não podemos, irmãos, é chegar a um momento e dizer assim, não, eu não tenho mais nada para aprender, eu não tenho mais nada para mudar no meu estilo. Né? Isso é um grande erro, irmãos, é um grande erro. E o Stott vai falar disso daqui a pouco para nós. Pois bem, então para Adams, a aplicação ela é absolutamente necessária. Ele diz que a razão é que a pregação é proclamação, não é mera exposição, não é palestra sobre história da redenção. Pregador não dá palestra, irmãos. Culto não é momento de palestra. Culto é pregação, é autoridade de Deus, é o Vox Dei, como gostava de chamar o Dr. Paulo Anglada, né? Vox Dei. Pregação, irmãos, não é compartilhar, não é entretenimento. Pregação é uma declaração autoritativa das boas novas e más notícias da Bíblia. Ela traz para o lar das pessoas de Deus a palavra de Deus. Irmãos, as pessoas, os biógrafos, né, aqueles que conviveram com o Dr. Martin Lloyd-Jones, diziam que quando aquele homem subia ao púlpito, né, da Westminster Chapel, da Capela de Westminster, em Londres, no bairro de Westminster, era como se o próprio Deus estivesse ali tomando Martin Lloyd-Jones. Tal era a autoridade daquele homem quando ele expunha as Escrituras. E hoje em dia nós vemos aí pregadores, irmãos, mais Nutella do que raiz, né? Pregadores fracos, fajutas, né, no púlpito, não impactam ninguém, sabe, falam de uma verdade que parece que eles não experimentam. Bom,
Vamos aqui em frente. John Brodos, em seu clássico livro, né, O Preparo e a Entrega de Sermões, afirmou o seguinte: a aplicação no sermão não é meramente um apêndice à discussão, é aquilo que eu já disse lá atrás, ou tratamento. Nem é apenas uma parte subordinada a ela, mas é a coisa principal a ser feita. Charles Spurgeon disse uma coisa interessante, né? E o Joel Bick comentando isso, né, no livro dele, ele disse assim, ele está praticamente certo, né? Spurgeon disse o seguinte: onde começa a aplicação, começa o sermão. Onde começa a aplicação, começa o sermão. Daniel Webster, por sua vez, disse e repetia com ênfase: quando uma pessoa prega para mim, eu quero que ela faça disso um assunto pessoal, um assunto pessoal, um assunto pessoal. Portanto, a aplicação no sentido estrito é essa parte ou partes do discurso em que nós mostramos como aquele assunto, como aquela doutrina se aplica às pessoas a quem nós nos dirigimos, a quais instruções práticas que o assunto lhes oferece e o que ele exige que cada ouvinte faça diante daquela verdade. Então, meus irmãos, se a pregação é tão importante e essencial, eu faço aqui novamente a pergunta: por que há tanta rejeição por parte dos ouvintes quando um sermão passa dos 30 minutos? Por quê? E eu vou responder aqui com as palavras do grande pregador Haddon Robson. Ele disse o seguinte: a pregação enfadonha, expositiva enfadonha, é geralmente deficiente em aplicações criativas, de tal modo que sermões relevantes poderão se tornar bagatelas de púlpito, a não ser que relacionem a situação atual com a palavra de Deus. Ou como já foi dito, os pregadores que negligenciam o aspecto da aplicação estão privando as suas igrejas de bênçãos advindas da palavra de Deus. Então nós temos que concordar com o Haddon Robson quando ele afirma que a pregação expositiva é muito mais do que dizer no final da mensagem: bom, então, meus irmãos, concluindo que o Espírito Santo aplica essa mensagem às nossas vidas. É muito mais do que isso. A aplicação é, de fato, aquilo que dá propósito à pregação expositiva. E aí nós temos que concordar com o expositor Martin Lloyd-Jones, quando ele diz: o pregador, ele não está apresentando uma pesquisa erudita de um texto. Ele não está fazendo uma exibição do seu conhecimento. Ele está lidando com almas vivas. E o pregador deseja comovê-las, levá-las consigo, guiá-las à verdade. Esse é o seu propósito. Então, Haddon Robson afirma: se este elemento não estiver presente, isto é, a aplicação, embora outros elementos estejam presentes, não haverá pregação. Não haverá pregação. Por isso, meus irmãos, eu insisto aqui com os alunos: se você prega e a sua pregação não tem aplicação, então não é uma pregação. É um discurso, é uma demonstração de conhecimento, mas não é um sermão, não pode ser um sermão. Mas eu quero trazer aqui a nossa memória aquele pregador que muitos aqui gostam no Brasil, e eu tenho um carinho especial por ele, o pregador galês Stuart Olyott. Um homem muito experiente, um homem de Deus, irmãos. Eu encorajo vocês, ouçam esse homem. Ouçam esse homem. É simplesmente fantástico quando aquele homem sobe ao púlpito para pregar a Bíblia. E ele disse o seguinte: quando não há aplicação, o sermão perdeu o seu sentido, perdeu a vida, perdeu o interesse. Pregar sem aplicação é como atirar uma flecha ao ar, esperando que ela atinja alguém, né? Onde não há aplicação penetrante, não há pregação verdadeira. Não podemos explicar o poder do púlpito cristão sem considerarmos o assunto da aplicação. Quando Cristo envia um homem a pregar, ele não o comissiona apenas para expor a verdade, mas também para dizer aos seus ouvintes como viver essa verdade. Ele disse isso claramente naquele livro Pregação Pura e Simples, que eu encorajo você a ler, se não leu ainda. Um outro grande erudito, Dr. Paul Helmy, escrevendo sobre a necessidade da pregação experiencial, ele disse o seguinte: a situação hoje exige pregação que abranja todo o âmbito da experiência cristã e uma teologia desenvolvida e experimental. A pregação precisa dar orientação e instrução para os cristãos no que diz respeito à sua experiência atual. Não deve lidar com irrealidades,
ou tratar as congregações como se elas vivessem num século diferente, ou em circunstâncias totalmente diferentes. Isso envolve, então, avaliar completamente a nossa situação moderna e envolver-nos com simpatia nas experiências, nas esperanças e nos temores atuais das pessoas. Eu tiro essa citação aqui do livro do Dr. Joel Bick, Introdução à Pregação Reformada. Ou como disse John Stott, a nossa tarefa é deixar a verdade revelada por Deus fluir das Escrituras para a vida de homens e mulheres dos nossos dias. Stott, ele conta uma história muito interessante de uma conversa que ele teve com 2 jovens. Você sabe que Stott era um evangelista universitário, além de um grande pregador e expositor. E ele estava conversando com 2 jovens, um da Universidade de Oxford e outro da Universidade de Edimburgo, capital da Escócia. E esses 2 jovens foram criados na igreja, família crente, criados na igreja. E quando eles chegaram à universidade, eles abandonaram a fé. Um deles se tornou ateu e o outro se tornou agnóstico. E John Stott, então, conversando com aqueles jovens, perguntou a eles, mas vocês não creem mais no cristianismo? Vocês não acreditam mais que o cristianismo seja uma verdade? E John Stott disse, olha, para minha surpresa, eles responderam o seguinte, olha, doutor Stott, o que nós queremos saber não é se o cristianismo é verdadeiro, mas se o cristianismo é relevante. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, qual é o proveito de uma religião judaico-cristã, lá da Palestina do 1º século, para a vida prática na modernidade? Isto é, qual é o valor desses ensinamentos religiosos para a nossa vida? Meus irmãos, é por essa razão que Stott insiste que o sermão é construir pontes entre o mundo da Bíblia e o mundo das pessoas. Ele diz que um dos maiores oradores da igreja cristã, lá dos primeiros séculos, né, João Crisóstomo, talvez você já tenha ouvido falar dele, ele era conhecido como Boca de Ouro. João Crisóstomo era conhecido como um homem da palavra e um homem do mundo. Em que sentido? No sentido de que ele conseguia traduzir as verdades da palavra para a vida das pessoas. E o próprio Stott, ele conta no seu livro, né, aquele livro famoso, Eu Creio na Pregação, que com o passar do tempo, ele mudou a sua prática de pregação. E eu vou abrir aspas aqui para aquilo que ele disse. Ele disse assim, tanto a minha teoria quanto a minha prática eram fazer minhas exposições do texto bíblico. Vejam só, e deixar a aplicação, na sua maior parte, por conta do Espírito Santo. E ele reviu isso, ele mudou isso. Agora eu trago aqui para você um pouquinho do Joel Bick, um homem a quem eu devo muito nessa área, tem escrito coisas tremendas, um pastor, um pregador, um expositor da Bíblia, um homem simplesmente fantástico que tem aí tocado, né, uma geração de pregadores. E no seu livro, Introdução à Pregação Reformada, ele afirma que o sermão expositivo aplica o texto a cada aspecto da vida dos ouvintes, promovendo a religião, que não é somente uma forma de piedade, mas é o poder de Deus. E ele cita um puritano chamado Robert Burns, e ele diz que a religião experiencial é o cristianismo introduzido no coração e nos negócios dos homens. O cristianismo deve ser não somente conhecido, entendido e crido, mas também sentido, desfrutado e aplicado de forma prática. E ele cita aqui um outro puritano, né, que eu amo de coração, e os meus alunos leem na matéria de vocação, que é o Richard Baxter. E o Richard Baxter diz o seguinte, ficamos tristes em ouvir a excelente doutrina que alguns pastores têm em mãos, enquanto deixam-no morrer por falta de aplicação direta e vigorosa. Quer dizer, tem muitos pastores com doutrina boa, irmãos, mas morrem aí, param aí, não conseguem traduzir aquilo de maneira prática para os seus ouvintes. Então, irmãos, a aplicação é a maior ênfase da pregação experiencial. No final da minha palestra aqui, eu vou encorajar você a ler algumas coisas, mas eu não posso esperar que você chegue até lá. Eu quero te encorajar a ler, a estudar esse livro recém-lançado do Dr. Joel Bick, Introdução à Pregação Reformada. Irmãos, é um espetáculo de livro. Se você não pode ler todo o livro agora, leia pelo menos os 4 primeiros capítulos.
Eu fiz uma resenha desses 4 primeiros capítulos para dar um curso sobre pregação expositiva, é um curso de pós-graduação, num seminário batista aqui em Guarulhos. Irmãos, é um material simplesmente fantástico. Eu encorajo você a comprar este livro, de preferência do Laurete, para ajudar aí o nosso irmão. Então, os puritanos e os reformadores gastavam mais esforço em aplicação do que em qualquer outras questões. Muitos pregadores de nossos dias falham nesta área. Foram treinados a serem bons expositores. E eu acabei de falar disso, né? A gente tem vários semestres de hermenêutica, de exegese, mas não foram treinados em sala de aula, ou pelo Espírito, quem está dizendo isso é Joel Bick, não sou eu não, a aplicarem a verdade ao coração. Isso é a razão porque quando você ouve certos pregadores, você diz para si mesmo, sim, ele consegue manejar muito bem a palavra de Deus, mas parou exatamente quando eu pensava que estava começando. Ele não aplicou para mim. Parece que eu fui completamente ignorado pela atenção do pregador. Bom, o que é que eu tenho que fazer agora com isso tudo, né? É a pergunta que Bick coloca para nós, né? Bridges, um outro grande autor, escreve o seguinte: o método de aplicação contínua, né, onde o assunto o admite, tem provavelmente o objetivo de produzir efeito, aplicando cada ponto distintamente e dirigindo-se às classes, os grupos da igreja, exortando, fazendo advertências, encorajando as pessoas, consolando as pessoas e assim por diante. Os pregadores puritanos, né, que aprenderam dos reformadores, eles eram mestres na arte da aplicação. Meus irmãos, eu encorajo, leiam os puritanos, leiam esses homens. Eu não sei quantos já compraram aqui a teologia do Dr. Joel Bick, Teologia Reformada. Eu li, irmãos, o prefácio do livro. Só aquele prefácio já valeu todo o livro. Que coisa impressionante. E ele fala que quando ele tinha 16 anos, ele já tinha lido Calvino inteiro, tinha lido outros teólogos sistemáticos e tinha lido dezenas de livros de puritanos. E aí a gente vê, né, por que ele é tão inclinado à teologia puritana. Ele diz que ao dormir o pai apagava as luzes e ele acendia uma lanterna e às vezes ele devorava um livro após o outro, madrugadas e madrugadas, lendo aqueles homens, aqueles puritanos, né? Então, os pregadores puritanos que aprenderam dos reformadores, eles eram mestres na arte da aplicação. E essa arte é resumida com beleza num capítulo intitulado Da Pregação da Palavra. Onde é que está isso? No Diretório de Culto Público a Deus, né? Elaborado, nada mais, nada menos, pelos teólogos calvinistas e puritanos da Assembleia de Westminster. E eles escreveram o seguinte: o pregador, olha só, quem está dizendo isso não sou eu não, hein? Eram os puritanos e calvinistas da Assembleia de Westminster. O pregador não deve se demorar em doutrina geral, porque esta nunca é totalmente esclarecida e confirmada. Antes, ele deve fazer uso especial dela por aplicação aos seus ouvintes. Irmãos, o que a gente vê hoje é justamente o contrário, né? Doutrina, doutrina, doutrina e nada de prática. Eu não sou contra a doutrina, mas ela precisa da prática, porque a prática é o que dá vida, é o que dá sentido à doutrina. Bom, irmãos, finalmente precisamos dizer que a pregação aplicável é frequentemente uma pregação de custo elevado. Como tem sido dito muitas vezes, quando João Batista, preste bem atenção nisso, quando João Batista pregou de maneira geral, Herodes o ouviu alegremente. Mas quando João Batista aplicou a sua mensagem de maneira específica, reprovando o relacionamento adúltero de Herodes com a mulher de seu irmão, ele foi decapitado. Então, não se esqueça que aplicar a mensagem tem o seu preço. O Jay Adams, quando ele esteve no Brasil em 89, na conferência da Fiel, ele conta que o seguinte: se você nunca se encrencou com uma pregação, é porque você nunca pregou realmente. Porque quando você é fiel às Escrituras, você vai ter encrenca na sua pregação, com toda certeza. Porque você vai tocar na ferida das pessoas. Você vai tocar onde as pessoas não querem ser tocadas. E essa é a grande verdade. Então, tanto internamente, na própria consciência do pregador, como na consciência dos seus ouvintes, uma aplicação franca da verdade de Deus, ela vai cobrar um preço. Agora, apesar disso, quão necessário, irmãos, é a pregação. Um dia, irmãos, todo pregador vai comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas.
de como ele lidou com a palavra de Deus no rebanho das ovelhas que Deus lhe concedeu. E há, irmãos, os pregadores que não se esforçarem para aplicar com clareza a palavra de Deus, a alma e a consciência dos seus ouvintes. Em última análise, irmãos, o homem ou a mulher no banco da igreja, ela espera que o pregador responda as seguintes perguntas. E daí? Que diferença isso faz na minha vida? Como é que eu vou viver essas verdades na minha segunda-feira, ao longo da minha semana? E eu digo, irmãos, se essas perguntas não forem satisfatoriamente respondidas, muitos membros de igrejas, tendo escutado sermões ortodoxos durante a vida inteira, podem ser hereges na sua prática e na sua vida. Então, portanto, irmãos, no que depender do esforço e do trabalho árduo do pregador, ele deve aplicar o tanto quanto necessário a mensagem exposta à vida da sua igreja. Ou, nas palavras do pregador galês, né, Stuart Olyott, a pregação não cumprirá o seu propósito se não for aplicada às pessoas que nos ouvem. Muito bem, irmãos, tendo dito isso, que foi, de fato, aí o grande âmago da minha palestra, eu quero caminhar aqui para um segundo ponto, que é como aplicar as verdades bíblicas. Aqui eu vou dar algo bem prático para os irmãos. Eu vou dar aqui algumas sugestões. Primeira sugestão, considere a cultura ao seu redor. Então, no decurso da exposição do texto bíblico, cabe ao pregador comparar e contrastar a mensagem da Escritura com as crenças fundamentais da cultura, que são, em geral, irmãos, invisíveis às pessoas imersas nela. E assim, ele poderá ajudá-las a compreenderem a si mesmas mais plenamente. Ou seja, mostre para as pessoas a cultura em que elas estão e que elas não percebem. A interação cultural na pregação, veja, olha que coisa importante. Ela jamais deve ter como objetivo ser relevante. Não é isso, não. Nós temos muito cuidado para não abraçar a cultura, de jeito nenhum. Mas antes, quando eu falo que a gente tem que ter a cultura em mente, é no sentido de pegar essa cultura e colocá-la a nu, expor os seus fundamentos e contrastar essa cultura com as verdades bíblicas. Veja, por exemplo, irmãos, eu estava assistindo com a minha filha outro dia a Frozen. A gente tem que assistir essas coisas. E a Frozen tem uma musiquinha lá, né? Let it go, né? Deixe-me ir. A ideia dela é, eu quero viver uma vida sem prestação de contas, eu quero viver como eu quero. E aí, essa musiquinha vai entrando na cabeça. E aí eu tenho que chegar para minha filha e dizer assim, filha, não é bem assim não. Nós temos que prestar conta da nossa vida ao papai e à mamãe, e acima de tudo ao papai do céu. Então, meus irmãos, quando a gente prega, nós temos que ter em mente que o nosso crente tem essas coisas na cabecinha deles. Eles têm feminismo, eles têm isso, eles têm um monte de ismos na cabeça. E nós temos que pegar essa cultura e confrontá-la com as escrituras, e destruir essa cultura e reconstruí-la à luz da Bíblia. Alec Motyer, que é um pregador expositivo da Bíblia, ele resume isso afirmando que temos duas responsabilidades ao pregar e não apenas uma. Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade é com a verdade. E em segundo lugar, com um grupo específico de pessoas. Portanto, irmãos, há duas coisas que nós devemos fazer. Então, à medida que nós pregamos, nós devemos servir e amar a verdade da palavra de Deus e também servir as pessoas e amar as pessoas que nós temos diante de nós. Servimos a palavra ao pregar o texto claramente e pregando o evangelho o tempo todo. Alcançamos as pessoas pregando para a cultura e para o coração, meus irmãos. Spurgeon dizia que o pregador ele deve trazer numa mão a palavra de Deus e na outra mão ele deve trazer o seu jornal. Palavra e jornal. O que ele está querendo dizer é o seguinte, irmãos. O pregador deve conhecer muito bem as escrituras, mas ele deve conhecer muito bem a sua sociedade, a cultura ao seu redor e ao redor do mundo. Então essa é a primeira sugestão que eu dou. A segunda é, considere a necessidade de conhecer e envolver-se com as pessoas, sem conhecer o seu contexto paroquial, isto é, as suas ovelhas, histórias, necessidades, lutas, temores, desafios, fica quase impossível pregar de forma prática e transformadora.
Quanto mais você as ouvir, tanto mais elas vão direcionar o sermão para si. Quanto mais você lhes endereçar o sermão, tanto mais irão à igreja e assim por diante. Ou seja, você tem que se relacionar com as pessoas. Tim Keller, e eu não fecho com ele em tudo, especialmente no que diz a aspecto à eclesiologia, mas Tim Keller escreveu um livro, irmãos, que eu vou recomendá-lo no final. Todo livro a gente tem que ler sempre com o pé atrás, né? Todo livro. Mas esse é um livro muito bom do Tim Keller e eu recomendo. É um livro sobre pregação. Daqui a pouco eu vou fazer a recomendação dele. Mas Tim Keller escreveu nesse livro uma coisa muito importante. A aplicação surgirá naturalmente dos seus parceiros de diálogo. Se você passar, olha só o que ele disse. Eu estou falando aqui de Tim Keller, que é um homem extremamente ocupado, que plantou uma igreja muito grande, um escritor, um conferencista. E olha o que ele diz. Se você passar a maior parte do tempo lendo, ao invés de conviver com as pessoas, aplicará o texto bíblico aos autores do livro que você lê. O que, convenhamos, irmãos, ajuda muito pouco. Se você passar boa parte do seu tempo em reuniões cristãs, ou o que ele chama de subcultura evangélica, os seus sermões aplicarão o texto bíblico às necessidades dos evangélicos, o que será muito útil e proveitoso, porém a aplicação continuará incompleta, diz ele. Então, a única maneira de ir além das limitações consiste em diversificar deliberadamente o tipo de pessoa com quem você convive. Em outras palavras, converse com as mais variadas pessoas. Conversa com o zelador do teu prédio. Conversa com a pessoa que faz limpeza. Hoje, por exemplo, a minha esposa pediu agora à tarde para eu comprar queijo prato e presunto para tomarmos café. E minha esposa gosta do queijo bem fininho e do presunto bem fininho. Só que ela sabe que no sacolão do lado, o queijo sempre vem grosso e o presunto sempre vem grosso. Eu falei assim, querida, eu acho que é uma questão de jeito, eu vou lá. E eu cheguei para a mulher e disse assim, oi, tudo bem e tal? Eu queria bem fininho, viu? Minha esposa prefere assim. E aí ela começou a cortar. E eu brinquei com ela, falou, olha, lá no interior de onde eu venho, antigamente se cortava presunto e queijo com uma manivela, assim, rodando aquilo, empurrando o queijo do outro lado. Ela falou, eu me lembro disso, você é do interior? Eu disse, sim, sou do interior. É de que lugar? Eu sou de Ourinhos. Eu sou de Paraguaçu Paulista, ali perto. Eu falei, eu conheço Paraguaçu, eu trabalhei, enquanto me preparava para ser pastor, eu trabalhei lá. E ela disse, em qual igreja? Eu falei, na igreja presidente. Nossa, eu conheço muito. Aí pronto, qual foi o resultado? Eu voltei para casa com uma mussarela bem fininha e um presunto bem fininho. Minha esposa ficou muito contente com isso. Irmãos, ali se abre uma porta para a evangelização. Uma porta para a evangelização. Ontem foi quinta-feira, quarta-feira à noite, uma pessoa que eu não tenho nenhum contato, foi a pessoa que comprou meu antigo apartamento, me escreveu e disse, pastor, você pode vir aqui em casa orar? Eu achei aquilo estranhíssimo. Mostrei para minha esposa e disse, o que você acha, querida? Ela disse, você deve ir, mas com alguém da igreja. Aí eu falei, eu posso levar alguém da igreja? A pessoa disse, pode. E eu levei um diácono da igreja comigo, um irmão muito crente, piedoso, e nós tivemos uma tarde muito agradável. E era um casal, irmãos, e eu pude pregar o evangelho para eles. Eu gastei 1h30 falando do evangelho para eles, falando do amor de Deus, que eles são pecadores e eles precisam se converter e colocar a fé deles em Cristo Jesus. O dinheiro não é tudo, a vida não é tudo, existe um propósito além disso tudo. Então foi algo extremamente proveitoso, irmãos. E é isso que nós precisamos fazer como pastores. Se nós queremos falar para as pessoas, nós precisamos conviver com as pessoas. Quando Lutero estava traduzindo o Novo Testamento, lá naquele castelo, você se lembra disso? Ele falou assim, como é que eu vou traduzir para as pessoas se eu não convivo com as pessoas? E Lutero então montou num cavalo, se tornou um cavaleiro e foi conviver com as pessoas para poder escrever para as pessoas. É por isso, irmãos, que o pastor, ele prega bem quando ele convive com a sua igreja. Ele sabe das necessidades, ele sabe do sofrimento, das lutas das pessoas. Então aquilo vai aflorando no coração dele na medida em que ele prepara o sermão. Domingo passado eu estou fazendo uma exposição em Jó, no livro de Jó, e eu preguei do capítulo 4 ao capítulo 14. O tema foi buscando respostas para o sofrimento. Naquela semana, irmãos, me ligou uma jovem da igreja passando uma luta tremenda. E eu preparei todo o meu sermão pensando naquela jovem.
E ela veio para o culto no domingo e eu preguei como se fosse para ela fosse a única pessoa ali. E na segunda-feira ela me escreveu: pastor, aquilo fez tão bem para o meu coração. Falou meu coração, pastor. É como se o senhor estivesse pregando para mim. Você já teve aquela experiência, né, de alguém te escrever ou te abraçar no final do culto e falar assim: pastor, a mensagem foi para mim? Isso não tinha que ser todo domingo, irmãos. Todo domingo tinha que ser assim. Por quê? Porque nós convivemos com as pessoas. Bom, desculpe aqui, eu avancei no meu ponto. Quando você lê o texto e escreve o sermão, então pense especificamente nas pessoas que conhece e nas suas diversas condições espirituais. Então você tem lá na sua plateia não cristãos, cristãos fracos, cristãos novos, cristãos chatos, cristãos fariseus, cristãos moralistas, cristãos fortes. Pense nos pecados que afligem essas pessoas: orgulho, lascívia, preocupação, ganância, preconceito, ressentimento, timidez, depressão, medo, culpa. Pense nas circunstâncias diversas: solidão, perseguição, cansaço, tristeza, doença, fracasso, indecisão, confusão, deficiência física, velhice, desilusão, tédio. Pense nisso tudo quando você prepara o seu sermão. Então, querido irmão, considere a sua congregação, isto é, as pessoas que estão lhe ouvindo domingo após domingo, bem como as pessoas que poderão lhe ouvir. Então, não seja como um certo pregador que, ao pregar para pessoas muito simples de um internato, ele introduziu o seu sermão assim. E eu vou pedir a ajuda do reverendo Ageu aqui para decifrar o que esse pregador quis dizer com isso. Vamos lá. Olha só como ele começou o sermão dele pregando para pessoas de um internato, tá? Pessoas simples. Olha só. Meus queridos, o argumento ontológico pela existência de Deus tem sido relegado, sobretudo pela influência teotônica, a uma posição de comparativa inferioridade no arsenal da apologética cristã. Depois o reverendo Ageu nos ajuda a decifrar esse. Como é que você vai pregar desse jeito? Não faz sentido, irmãos. E tem muito pregador chegando no púlpito e diz assim: então a perícope dessa noite é essa. Perícope? Como assim? O povo não sabe, muitas vezes, nem encontrar o livro de Ageu, desculpe, o livro de Abacuque. Quanto mais o que é uma perícope. E ele diz assim: então, porque no hebraico a palavra está no piel. Piel, tudo bem, você pode até usar, mas explica o que é. Explica o que é. Não é? Muitas vezes as pessoas usam aqueles termos da exegese. Meus irmãos, isso não faz sentido para o nosso povo. Lá mais à frente, no final, eu vou dar alguma dica para você de leitura nesse sentido. Muito bem, terceiro, considere a centralidade do coração. Não basta simplesmente que a pregação seja precisa e consciente. Ela deve captar o interesse e a imaginação do ouvinte. Ela deve ser convincente e tem que penetrar o coração. É impossível meramente asseverar, confrontar e sentir que somos muito valentes pela verdade. Porém, se a pregação for árida ou tediosa, as pessoas não se arrependerão e não crerão na doutrina correta, por você apresentada. Por quê? Porque ela é muito árida, ela é muito seca. Ela chega no intelecto, mas ela não desce aqui no coração. Então nós temos que pregar de tal maneira como Pedro pregou o seu primeiro sermão lá no Pentecostes. As pessoas ficaram com o seu coração pesaroso. Você se lembra bom, você não vai se lembrar, óbvio, mas talvez de ter lido do famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Na medida em que aquele homem pregava, as pessoas se agarravam aos bancos, às pilastras. Por quê? Porque aquilo não era só aqui no nível do intelecto, mas tocou o coração delas. Então, o objetivo do sermão não pode ser apenas tornar a verdade clara e compreensivelmente. Ela deve também torná-la cativante e real para o coração das pessoas. A mudança, ela ocorre, irmãos, não apenas quando se dá novos argumentos à mente, mas também quando se alimenta a imaginação com novas belezas. Trago aqui novamente uma citação de Tim Keller. Ele disse que o que você está chamando as pessoas a experimentar, você mesmo deve experimentar. O Espírito Santo fará no coração dos seus ouvintes, primeiramente, aquilo que ele fez no seu coração. Então, não espere
tocar o coração das pessoas se o seu coração não foi tocado. E aqui eu vou trazer uma citação de Joel Bick. Esse homem é extraordinário. Olha o que ele diz. A pregação experiencial reformada é a pregação que aplica a verdade de Deus ao coração das pessoas, para mostrar como as coisas deveriam ser, como realmente são e, em última análise, como serão na experiência do cristão, no que diz respeito a Deus e ao seu próximo, incluindo os membros da sua família, os membros da sua igreja e as pessoas no mundo ao seu redor. De maneira ainda mais simples, poderíamos dizer que o pregador reformado experiencial, e eu repito, leia esse livro, leia esse livro. O pregador reformado experiencial, ele recebe a palavra de Deus no seu coração e depois ele transmite para a mente e para o coração e para a vida do seu povo. E eu não estou dizendo que pregadores que não falam principalmente do conhecimento da mente são inúteis, de modo algum. Eles podem instruir acuradamente as pessoas na verdade de Deus. Podem edificar a igreja. Devemos lembrar que nós não mudamos as pessoas por nossas experiências. O Espírito Santo muda as pessoas e pode até usar uma pregação deficiente sobre a pessoa de Cristo. Pode e tem usado. No entanto, quanto mais ele pode usar pregadores cujo coração arde de amor, se o Espírito tenciona agir no coração dos ouvintes da palavra, olha o que Joel Bick diz. Em geral, ele age primeiro no coração do pregador da palavra. Essa é a razão porque pregadores sábios anseiam pelas orações do seu povo, do povo de Deus, em favor do enchimento do Espírito, para que eles preguem com poder. Eu me lembro do Joel Bick contando uma experiência num sermão dele, simplesmente fantástico. Se você não ouviu esse sermão dele ainda, você tem que ouvir. É talvez o melhor sermão que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele faz uma exposição em Hebreus 12, 1-3. Chama-se Perseverando até o Fim. Ele pregou na Fiel. E ele conta, irmãos, que muitas vezes ele vai para a igreja e na medida que ele está dirigindo para a igreja, ele está ali ao lado da sua esposa, né? E a esposa percebe assim uma coisa diferente nele e a esposa fala assim para ele, querido, você está sentindo aquilo de novo, né? E ele diz assim, sim, querida. E ele fala assim, eu me sinto um fraco para subir no púlpito da minha igreja e pregar. E ele chega a dizer, olha só, é como se o diabo entrasse no meu corpo. Claro que não entra, sabemos disso, é óbvio. Mas é como se ele fosse tomado, porque ele sente uma fraqueza danada e uma indisposição tremenda para pregar a palavra. Mas aí a esposa dele diz assim, querido, não se preocupe, ele vai te ajudar de novo. E ele vai te ajudar de novo. Irmãos, eu me lembro disso, eu até me arrepio e me emociono, porque muitas vezes, irmãos, eu me sinto assim. Minha esposa hoje à tarde disse, você está bem, querida? Não, eu estou nervoso. Por quê? Você não preparou? Eu falei, preparei muito bem. Mas a responsabilidade, o peso de subir a um púlpito é tão grande, irmãos, porque você está anunciando uma palavra viva para pessoas vivas. E pode ser a última mensagem que aquelas pessoas vão ouvir na vida. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre trago à minha memória aquela passagem de Lucas, quando Jesus deixou aqueles caminheiros e um deles olhou para o outro e disse assim, porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, o nosso coração tem que arder quando nós subimos ao púlpito. Nós não podemos falar de uma coisa que nós sabemos, mas nós temos que falar de uma coisa que nós experimentamos. O nosso coração tem que estar inflamado pela palavra. Houve um puritano chamado John Flávio que disse o seguinte, você não pode esperar que haja fogo no auditório se houver um gelo no púlpito. Ou seja, se o seu coração não estiver pegando fogo pela palavra, como é que você espera que o coração das pessoas também pegue fogo? Bom, essa parte não estava no meu script. Vamos para a quarta consideração. Considere a aplicação como uma constante no sermão. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos. Alguns pregadores positivos passam tanto tempo entendendo e explicando o texto que lhes resta pouco tempo para fazer aplicações práticas. O sermão puritano tradicional, ele consistia em doutrina. O texto era estudado
e se expunham às proposições doutrinárias. E em seguida vinha a aplicação, da qual se extraíam as implicações doutrinárias para a vida prática. Então, de modo geral, essa continua sendo a melhor ordem. Quem está dizendo isso aqui é Tim Keller, viu? Você expõe o que o texto quer dizer e depois o explica ao coração, conclamando uma mudança de vida. Assim, irmãos, não é preciso, e aqui é uma palavra especial aos alunos do seminário. Aprendam isso, meus irmãos. Não é preciso esperar até o final do sermão para fazer a aplicação. Você pode e normalmente deve administrá-la ao longo da pregação, porque é preciso afirmar todos os preceitos bíblicos em termos que sejam de algum modo prático. Além disso, você pode abordar rapidamente alguns assuntos, aos quais não retornará posteriormente na mensagem. Se os irmãos ouviram a palestra do Reverendo Canelhas, que foi maravilhosa, foi muito bom ouvi-lo novamente, foi o meu mestre, o meu professor de pregação, um homem piedoso, um homem de Deus. E o Reverendo Canelhas disse que ele mesmo mudou nesse sentido, no sentido de fazer aplicações ao longo do sermão, citando até o Reverendo Weber Júnior. Aplique em todo o tempo. Não existe um momento, aplique a mensagem, não é? Então o Reverendo Canelhas dizia justamente isso, que nós devemos aplicar a mensagem ao longo de toda a exposição. Né? E você não precisa abrir um parênteses. Não, esqueça isso. Aplique. Se a verdade está no texto, aplique. Pode não ser o foco, mas aplique. E deixa-me ilustrar isso rapidamente. Imagine que você foi convidado por um grande amigo para ir num almoço de aniversário. E aí você chega lá, e aí eles começam a servir aquelas entradinhas, né? Salgadinhos, refrigerante, salgadinho. E aí você está com fome. E depois de quase uma hora, o seu amigo, então, o anfitrião, chama os convidados e diz assim, olha, o almoço aqui está servido, está posto na mesa. E aí você está faminto e você acha que ele vai orar e vocês vão atacar a mesa, né? E aí o seu amigo, então, diz assim, pessoal, bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer aqui algumas palavras. E aí você acha que ele vai agradecer a presença dos amigos e vai agradecer a Deus, mas ele começa assim, bom, essa comida aqui foi feita por mim e eu fiz com muito carinho. E o nome dela é um risoto de alho poró com salmão. E eu quero dizer para você uma coisa, esse arroz aqui ele é especial, porque ele tem tais e tais nutrientes. E esse alho poró aqui, ele é importado do Chile, é de uma plantação familiar desde o século XIX. E eu quero dizer mais, o salmão aqui, ele é norueguês. Ele foi pescado por pescadores que têm muita tradição no mercado. E então os convidados continuam com fome. E ele vai dizendo. E depois de meia hora, o amigo anfitrião diz assim, bom, deixa eu me contar agora como é que eu fiz isso tudo. E aí ele começa então a dizer para você como é que ele foi preparando os ingredientes. Agora pense, se você fosse um convidado, como é que você se sentiria? O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes, irmãos, os pregadores estão agindo assim. Eles dão conteúdo. Então eles vão lá e dizem, porque esse texto foi escrito no ano 60, no ano 70, Paulo escreveu para fulano, para ciclano, e essa palavra significa isso no grego, significa isso no hebraico, e essa palavra está no modo assim, está no modo assado, parará, isso aqui é o presente do subjuntivo, não sei o quê, isso aqui é um aoristo, é uma coisa que aconteceu assim, assado, que tem um efeito. Irmãos, as pessoas passam meia hora ouvindo o sermão, mas tudo que elas querem ouvir é o que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo que uma pessoa que está diante de uma mesa o que ela quer ouvir é coma. Tudo que as pessoas querem ouvir é o que é que isso significa para a minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o caminho, então, é aplicar as verdades do texto na medida em que você as expõe. Então, deste modo, as aplicações elas passam a fazer mais sentido. Isso quer dizer que você não pode fazer... Isso não quer dizer que você não possa fazer outras aplicações ao final do sermão. Claro que pode. Uma coisa não anula a outra. Você pode deixar para o final, talvez, uma grande aplicação, um chamado arrependimento, uma mudança de vida, uma consagração. Você pode até mesmo terminar com uma boa história que amarra todo o seu sermão. O Joe Bick faz muito isso, né? Ele sempre fecha com uma grande história os seus sermões. Isso é impressionante. Como ele tem grandes ideias. Então, foi assim que Jesus concluiu o Sermão do Monte. O que ele fez lá? Ele disse assim, então, agora, vá e viva isso tudo. E eu quero mostrar para você. E aí ele conta aquela ilustração, né? Do construtor prudente e do imprudente. Então, perceba, irmãos, não deixe para o final, faça na medida em que você expõe. Quinto, considere o equilíbrio entre explicação e aplicação.
Redon Robson disse que precisamos evitar dois extremos. Passar o sermão inteiro explicando o texto, no qual você responde as suas próprias perguntas, mas não do povo, né? E é o que muitos pregadores acabam fazendo. Ou passar o sermão inteiro aplicando o texto, sem um fundamento bíblico. E é o que as pessoas leigas fazem, né? Muitas vezes as pessoas leigas abrem um texto e falam assim, elas leem lá, né? Sede santos como eu sou santo. E aí ela diz assim, então, olha, você tem que ser santo porque Deus falou para você ser santo. Então, Redon Robson disse que o caminho é equilibrar as duas coisas. Olha que interessante que ele diz. O princípio básico é dar tanta informação quanto as pessoas precisam para entender o texto, e não mais. Então, deu o suficiente. E depois disso, prossiga para a aplicação. Em outras palavras, não dê mais do que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de tudo que você fez na exegese, mas precisam ver a estrutura, o fluxo da passagem e como aquilo se aplica à vida delas. É isso que elas querem saber. Elas não querem saber de grego, de hebraico e disso tudo aí, porque isso tudo é ferramenta de trabalho, faz parte do nosso labor. Sexto, considere o uso do nós e do você. Isso aqui é meu penúltimo ponto, irmãos. Redon Robson diz que o pregador deve se identificar com os ouvintes enquanto prega, porque ele os representa diante de Deus. Então ele diz assim, por exemplo, o pregador falando, né? Nós pecamos, nós precisamos compreender essas verdades, nós carecemos da graça. Agora, por outro lado, o pregador não apenas representa o povo diante de Deus, mas ele representa Deus diante das pessoas. Ele fala na autoridade de Deus. O tempo para explicação terminou e o tempo para aplicação chegou. Então, nesse momento, Redon Robson diz assim, é apropriado para o pregador deixar para trás o nós em favor do de você. Então, o pregador, ele não está mais representando as pessoas diante de Deus, mas agora ele representa Deus diante das pessoas. Exemplo, nós vimos alguns princípios bíblicos. Agora, o que isso diz respeito a você? Bom, você precisa decidir como vai usar o seu dinheiro. Olha que aplicação direta. Você precisa decidir se vai levar os seus votos de casamento a sério. Robson, então, diz que o uso é você e não mais vocês. É singular e não plural. É uso pessoal. É você quem precisa decidir sobre o que ouviu. E note uma coisa interessante. Não é arrogante para o pregador dizer você nesse ponto do sermão. Porque ele não está se colocando numa posição destacada em relação à congregação. Ele simplesmente está desafiando a cada ouvinte a fazer uma aplicação pessoal. Então não é errado você dizer, olha, então agora eu quero desafiar você a colocar a tua fé em Cristo, eu quero desafiar você a amar a tua esposa, e assim por diante. Sétimo e último, considere a necessidade de aplicar graciosamente a Cristo. O grande perigo, irmãos, da aplicação é ser moralista demais. O que eu quero dizer com isso? O pregador então diz, faça isso, ou faça aquilo, não faça isso, ou não faça aquilo outro. Irmãos, é uma linha muito tênue entre ser prático e ser moralista. Então, o caminho para a gente vencer isso é sempre demonstrar a graça de Cristo. Vou dar 3 exemplos. Ao invés, então, de você simplesmente dizer assim, olha, você tem que perdoar, perdoe. Você pode dizer assim, perdoe, porque Cristo te perdoou e ele vai te dar graça para perdoar também. Segundo exemplo, ao invés de dizer assim, olha, ame a sua esposa em todo o tempo, seja fiel à sua esposa, você pode dizer assim para ela, para o seu povo, ame a sua esposa em todo o tempo. Né? Ou melhor, amar a esposa a cada dia é um desafio, meu irmão. Mas Jesus é aquele que amou a sua esposa, que é a igreja, mesmo sendo ela imperfeita neste mundo. E ele vai te ajudar nesse processo diário de amar a tua esposa. Então, ame porque Cristo amou. O terceiro exemplo, ao invés de você dizer assim, bom, olha, você tem que vencer o pecado e você tem que viver uma vida santa, você poderia dizer assim, meu querido irmão, minha querida irmã, vencer o pecado e ser santo é um desafio para você. É um desafio para mim também, não é verdade? Mas eu queria dizer para você que está aqui aquele que venceu o pecado e viveu de forma perfeitamente santa, Jesus.
E ele vai te dar graça nesse processo. Então, confie nele, olhe para ele, clame a ele. Ele venceu e você também pode vencer o pecado. Irmãos, em relação ao como fazer, é isso que eu tinha para dizer. Eu caminho aqui apenas para sugestões finais. Reverenda Ageu, eu consigo aqui compartilhar a tela? Sim, consegue. Obrigado. Alguns de vocês já conhecem essa grade aplicativa, os alunos que fizeram hermenêutica comigo nos anos anteriores já estão familiarizados com ela, e eu gostaria de deixar essa dica para vocês. Isso aqui é uma grade aplicativa, ela não foi criada por mim, eu apenas fiz um trabalho árduo nela. Originalmente, essa grade aplicativa é do Mark Dever, aquele pastor batista de Washington, D.C., e eu fiz uma adaptação para o nosso estilo presbiteriano de sermão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o texto bíblico, Salmo 19, por exemplo, o tema, o Deus que se revela. Então, você tem aqui as suas subdivisões. Deus se revela na criação, Deus se revela na prescrição, na palavra, na lei, e Deus se revela na redenção. Então, para cada ponto, você extrai a doutrina do texto. Revelação geral, revelação especial e a redenção. Depois, você faz a analogia da fé. Você relaciona essas verdades com a Bíblia. Teologia sistemática. Exegese, doutrina, analogia da fé, teologia sistemática. E depois começam as aplicações. Para os cristãos, igreja local, exortação, encorajamento. E aí, para cada ponto, se você consegue perceber aqui, olhando aqui na horizontal, para cada ponto você tem uma aplicação específica. Para crentes, para descrentes, para a cultura. E aí você faz isso em cada um dos pontos do seu sermão. E aí você termina com uma aplicação aqui, a última coluna. Cristo, graça. Então você aplica Cristo para o ímpio em cada um dos pontos. E assim você vai aplicando Cristo para os seus ouvintes da igreja em cada um dos pontos. É um modelo que isso ajuda muito. Inclusive, Mark Dever, ele disse que ele não leva mais sermão escrito para o púlpito. Ele leva apenas essa grade aplicativa, porque ele tem tudo que ele precisa aqui. Ele tem o tema, ele tem as divisões, ele tem a doutrina, ele tem a analogia da fé, teologia sistemática, e ele tem as aplicações que ele precisa. Ele leva apenas isso para o púlpito e fica aqui um encorajamento para os irmãos também. E eu termino aqui com uma bibliografia básica, se você quer ler um pouco mais sobre a aplicação. Jay Adams, Truth Applied. Nós não temos em língua portuguesa. Eu estou aqui estudando com o Jean. É uma possibilidade de a gente fazer uma tradução livre desse material. Eu já escrevi para a editora, se eles nos permitem fazer uma tradução livre, sem royalties, sem pagamento. Eu estou aguardando a resposta. É um livro simplesmente fantástico, simples. Quem sabe uma editora, assim, poderia se interessar em publicar esse material. É excelente, irmãos. Ele foi chave nos meus trabalhos. O livro do Dr. Joel Bick, Introdução à Pregação Reformada, da Fiel. Leia pelo menos os 4 primeiros capítulos, o restante do livro é exemplo dos puritanos. Dan Doriani, Verdade na Prática, simplesmente fantástico. É um livro teórico e muito bom. O livro do Tim Keller é o melhor livro sobre pregação que eu li na atualidade. Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. Tem para você comprar aí com o Laurete, com toda certeza. É um livro muito bom. Inclusive, me foi recomendado pelo palestrante da noite anterior, o Emílio. Eu fiz um módulo com ele no Jumper, que foi o assunto da palestra dele ontem, e ele recomendou esse livro, eu li, simplesmente fantástico. Um livro mais simples, Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott, é um livreto muito bom. O livro do Hobson, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, é esse livro aqui, esse calhamaço. Mas você não precisa lê-lo tudo, não. Leia a parte 4 desse livro, que é só sobre a aplicação. São diversos artigos. E ele vai mostrando como fazer isso. Simplesmente fantástico. E eu termino aqui com 2 livretos do J.C. Riley, A Simplicidade na Pregação. É um livretinho. É aquilo que você lê numa sentada. Tem no Kindle para você comprar, bem baratinho, acho que R$1,99. Muito bom. E ele vai mostrar como é que a gente tem que ser simples na pregação, para você não começar o seu sermão como começou aquele pregador, né? E, por fim, o livro do John Stott, Eu Creio na Pregação, apenas o capítulo 4, que é sobre a aplicação, ele vai falar como fazer essa ponte entre os 2 mundos, né? É o que ele chama.
ele tem um livro maior em inglês, né? Between Two Worlds, que é Entre os Dois Mundos, mas um resumo dele está aqui no capítulo 4, então vale a pena você lê-lo. São essas as recomendações que eu daria a vocês, e eu agradeço a oportunidade, e nós podemos abrir para as perguntas, se houver. Muito bem. Vamos às perguntas, então. Nós vamos intercalar as perguntas do YouTube com as perguntas aqui da sala. Samuel, temos perguntas lá no YouTube? Deixa eu abrir aqui os microfones, só um minutinho. Ok. Temos sim, reverendo. Temos algumas perguntas aqui no YouTube. Reverendo André, o que o senhor comenta sobre a maneira de ser explícito na hora de fazer as aplicações? Isso quem pergunta é João Cavani. Você começar, olha, agora aplicando isso, agora eu vou fazer uma aplicação. Quão explícito o pregador precisa ser? Você não precisa ser, mas pode sê-lo. Entende? Você simplesmente expõe a doutrina e mostra como ela funciona. Por exemplo, você fala assim, é o que o Keller chama de você tornar uma verdade abstrata numa verdade prática. Por exemplo, suponhamos que você esteja pregando no Salmo 139. O Salmo 139 é belíssimo. Ele tem uma estrutura muito simples. Ele fala da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência de Deus. Só que essas verdades, elas são abstratas por natureza. Primeiro porque Deus não nos comunica. Então, isso já torna a verdade ainda muito mais abstrata. O amor é uma verdade, em tese, abstrata, em tese. Agora, como é que eu traduzo isso numa verdade prática? Agora, veja que a onisciência de Deus é uma verdade totalmente abstrata, porque nem sequer Deus compartilha conosco. Então, suponhamos que você esteja expondo o texto e mostrando, então, que Deus conhece o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso andar, nosso andar, e imediatamente você olha para a tua congregação e diz assim, meu querido irmão, eu não sei quais são as suas lutas, eu não conheço o teu coração, mas eu sei que Deus conhece o teu coração. E, portanto, Deus conhece as tuas lutas mais profundas. E mesmo quando você esteja passando por lutas tão difíceis, eu quero dizer que Deus sabe exatamente aquilo que vai no teu coração. Então, mesmo que você não consiga orar e expressar isso tudo diante de Deus, eu quero que você saiba que Deus conhece o seu coração e Deus se importa com você. Deus conhece todos os seus pensamentos. Então, perceba, pastor João Cavani, acho que lá de Itapeva, né? Ele que fez a pergunta. Você não precisa simplesmente dizer assim, então, irmãos, agora aplicando a verdade. Você pode fazer isso, mas você pode fazer isso de maneira sutil, de maneira muito simples. Você simplesmente pode olhar para o teu povo e dizer assim, então, meu querido, diante de toda essa verdade, eu quero dizer para você que Deus conhece o teu coração. E embora você esteja vivendo de maneira solitária, quem sabe você está num hospital por conta do Covid, e num estado isolado, mas eu quero dizer que Deus está com você. Deus estará com você em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. Deus está conosco em todo tempo e em todo lugar. Veja, eu apliquei a doutrina da onipresença de Deus. E aí você pode aplicar ainda a doutrina da onipotência de Deus. E aí você vai expondo, né, que Deus nos viu, a substância ainda informe, e no livro dele foram escritos os nossos dias, cada um deles escrito determinado. E aí você pode então dizer assim, olha, não tenha medo dessa pandemia, não tenha medo desse vírus, porque a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele te criou, Ele te conhece, e esse Deus governa todas as coisas de maneira soberana. E nada poderá lhe acontecer sem a permissão absoluta e soberana de Deus. Então, essa transição, João, eu acho até que ela tem que ser feita de maneira suave e não de maneira mecânica, porque é isso que dá vida, é isso que dá brilho ao sermão. Ok? Ok, aqui na sala, o Diego Júnior. Reverendo, graças a Deus por mais uma palestra edificante que muito nos ensinou. Eu tenho duas perguntas. Primeira, pensando em devoção, seria como aplicar a si mesmo pode ajudar na aplicação à igreja?
Então vamos por partes, Diego. O Diego sempre tem perguntas muito boas, sempre boas observações, inclusive nas aulas. Diego, eu tenho dito isso para vocês. Como é que eu preparo o meu sermão? Eu começo o sermão na segunda-feira. Acho que você se lembra disso. E a primeira coisa que eu faço, Diego, é ler o texto e meditar sobre ele. Eu não vou para comentário, eu não faço exegese. Eu começo meu sermão na segunda-feira. Eu leio pelo menos 1 ou 2 ou 3 vezes o texto. E eu medito nele. E aí, Diego, na medida em que eu vou trabalhando o meu texto ao longo da semana, aquilo vai mexendo com o meu coração. E eu vou pensando, inclusive, Diego, na liturgia, nos textos que eu vou usar, nos hinos que eu vou colocar na liturgia para a ordem litúrgica do domingo. Então, Diego, eu diria o seguinte: antes de você preparar o sermão, prepare o seu coração diante do texto e peça a Deus, Senhor, fala comigo. Então eu diria o seguinte: não olhe para o texto pensando em extrair um sermão, mas olhe para um texto pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, me instrui, Senhor, através dessa passagem. Toca o meu coração, Senhor. Essa é a dica que eu dou, Diego. A segunda pergunta, reverendo, muito obrigado pela resposta já. E a segunda pergunta é agora sobre emoção. Qual deve ser a relação da emoção com a aplicação? Ela é fundamental para que o pregador aplique? Então, como é que o senhor vê essa questão? Claro que é fundamental. Você se lembra, Diego, que ela é um dos tripés, é um dos pontos, né, daquele tripé que eu falei. Lembra-se? O conteúdo, a emoção e a aplicação. É o que a gente chama de pathos, né, que é o sentimento. Né? Como é que você espera convencer as pessoas se você é aquela pessoa mecânica? Se parece que você está pregando, Diego, lendo um jornal, lendo uma revista. Você está falando de verdades eternas como se você estivesse lendo uma notícia, como se estivesse lendo um livro. Não. Você tem que pregar com devoção, com piedade. E aí, Diego, você não tem que ser um artista. Você tem que ser você mesmo. Você tem que deixar transparecer aquilo que Deus falou ao teu coração, como aquilo mudou, como aquilo impactou a tua vida ao longo da semana. Então, Diego, seja você mesmo. Seja você mesmo. Deixe transparecer essas coisas, mas não pode ser uma coisa mecânica. Você não pode, por exemplo, colocar no final de uma frase, chorar aqui, entende? Não, isso é mecânico. Você não pode colocar aqui, sorrir aqui. Diego, tem que ser uma coisa natural. É do seu coração, entende? É o que o Joel Bick chama de pregar do coração para os corações. Né? Tem que vir lá de dentro, dos antros do coração. E Samuel, temos pergunta lá no YouTube? Temos sim. Reverendo, quem pergunta aqui é Jurandir Matias, e eu gostaria que o senhor fizesse uma distinção na pergunta dele, que ele pergunta sobre a questão de apelo no final do sermão. Eu creio que tem um sentido, né, na questão do evangelicalismo e outro sentido que dá para ser útil. E a pergunta dele termina assim: existe algum tipo correto de fazer apelo no final do sermão? Boa pergunta. Aqui eu vou historiar um pouco. Eu escrevi um artigo pequenininho uma vez, bem pastoral, e o título era Apelo, por que tê-lo? Né? E eu mostrei que essa ideia do apelo ela foi introduzida com um pregador evangelical chamado Charles Finney. Não existia apelo. Então, Charles Finney dizia, você tem que levantar a mão, você tem que vir à frente. E eu, particularmente, respondendo à pergunta, eu nunca fiz nenhum apelo deste tipo, pedindo a alguém que levantasse a mão ou viesse à frente. Porque a pessoa pode facilmente confundir conversão com ir à frente ou levantar a mão. Então, eu diria que a pregação, ela já é um apelo, por natureza. Ou seja, quando você apela, você está chamando a pessoa à consciência diante daquilo que está sendo dito. Quando você prega sobre o novo nascimento, sobre a conversão, você já está dizendo à pessoa, você precisa colocar a tua fé em Cristo, reconhecer os teus pecados, entender que você é um pecador miserável, fadado ao inferno, mas que Deus enviou o seu Filho para morrer por você. E se você crer nele de todo o seu coração, arrepender-se dos seus pecados, então Deus vai colocar fé no teu coração, Deus vai salvá-lo, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai regenerá-lo.
e vai dar a você uma transformação de vida. Isso é o verdadeiro apelo, né? O apelo bíblico, né? Mas não levantar a mão, não vir à frente, isso não faz parte. Pedro não pediu para ninguém levantar a mão no dia de Pentecostes. Paulo não pediu para ninguém levantar a mão lá no Areópago. Paulo não pediu para ninguém levantar a mão, nem Pedro, absolutamente nada. A própria pregação era um apelo. Tanto é que as pessoas assim, então, Pedro, o que faremos diante disso? E aí Pedro diz, arrependei-vos. A própria pregação, irmãos, ela vai cativar as pessoas. O Espírito vai cativar os corações e vai colocá-los nu diante da palavra, fazendo com que essas pessoas reconheçam o Evangelho. Isso, para mim, que é o apelo. A pregação já é o apelo. E Caio Ferreira. Reverendo, obrigado pela palestra. Saudade do senhor, professor querido, a classe gosta muito do senhor, viu? Obrigado, igualmente. Professor, então, penso, assim, eu aproveito na esfera acadêmica, até posterior, na esfera também lato, estricto sensu, posteriormente à graduação, né? Mas eu penso que isso você extrai bem o conhecimento, aprende bem a Bíblia, aprende a não errar, o grego, hebraico, a parte técnica, para expor para a igreja, não de forma simplista, não de forma grosseira, e nem no português, mas de uma forma simples e franca. Acho que como Deus quer que façamos, e põe a explicação. Acho que é isso, porque de fato mesmo, às vezes a gente senta num púlpito, que Deus nos perdoe se estiver jogando erroneamente, assim, mas a gente percebe, por exemplo, quando a pessoa usa umas palavras difíceis, técnicas, parece que ela está desfilando conhecimento. Não é isso. Creio que não é isso que Deus quer. Não tô pergunta? Acho que é isso, então. Obrigado. É isso mesmo. É isso que eu entendi. Mas obrigado, professor. Perfeito, Caio. É exatamente isso. O púlpito não é para desfilar conhecimento. Para mostrar como a verdade de Deus é aplicável à vida das pessoas. Esse é o ponto. Perfeito, Caio, exatamente. Samuel, tem mais perguntas aí? Temos sim, reverendo. Quem pergunta aqui é o Lucas Jordão. Ele pergunta como lidar com aplicações que às vezes podem ser parecidas com situações muito específicas na igreja e as pessoas acharem que é indireta. Ótima pergunta. O grande caminho é pregação lectio contínua. Pregação lectio contínua. Eu vivi isso alguns meses atrás aqui nessa igreja. Tivemos uma certa situação com uma pessoa, 2 pessoas da igreja, e essas pessoas ficaram um tempo sem vir à igreja. Quando elas vieram, naquele domingo eu preguei justamente sobre relacionamento. E eu comecei o meu sermão dizendo assim, irmãos, continuando a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, nesta noite nós falaremos sobre como desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, irmãos, aquilo resolveu o problema. Ninguém poderia dizer que foi um sermão encomendado. Então, a melhor coisa a se fazer é pregue, faça exposição lectio contínua. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro. Ninguém nunca vai te criticar dizendo que o pastor prega sermão encomendado. É o melhor remédio. Faz isso. Eu não vejo nenhuma mão levantada aqui na sala, mas deixa eu fazer uma pergunta, reverendo. Pois não. Quais seriam alguns cuidados que a gente deve tomar com relação a ilustrações? Daria para listar alguma coisa? Sim. Reverendo, a ilustração, ela tem um único propósito, é lançar luz sobre uma verdade. É aquilo que eu falei do carro, né? A ilustração é a beleza, é a lataria do carro. Se você chega numa loja para comprar um carro, digamos um carro bom aí, vamos pensar aí num Corolla, ele só tem pneus e um motor. Você não vai comprar, porque ele não tem beleza. Ele precisa da lataria. E a ilustração é a beleza do sermão. É aquilo que lança luz. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não ilustrar demais e não ilustrar de menos. E o que eu mais vejo, reverendo, é que as pessoas ilustram de menos. Ilustram de menos.
Ou seja, não tem nenhuma ilustração. Então, aquele carro tem um grande motor. Lembra que eu falei da Ferrari? Tem as rodas, tem o volante, mas não tem a beleza. E como é que a gente faz para dar boas ilustrações? Aqui eu vou dar uma dica do Tim Keller. Você tem que ler, ler, ler. Leia biografias. Leia biografias. Escute rádio. Leia sobre política. Leia sobre economia. Leia. Preste atenção no que as pessoas estão dizendo ao seu redor, no mercado, no cinema, no shopping, quando saímos da pandemia. Né? Então, ouça o que as pessoas estão dizendo. Anote coisas. E isso vai te dar boas ilustrações. Eu estava assistindo um filme com a minha esposa, acho que na segunda-feira, chama-se Aos Santos. Na Netflix é assim, como é que era o título? Colheita Abençoada. É o nome de uma igreja episcopal chamada Todos os Santos. E é uma ilustração simplesmente fantástica para a exposição que eu estava fazendo de Jó. Foi uma pena que eu não assisti esse filme antes do domingo passado, mas não tem problema. Quando eu pregar no outro domingo, eu vou dar essa ilustração. Então, filmes, séries, situações, elas nos ajudam a pensar sobre essas coisas. Até mesmo conversas com os nossos filhos, reverendo. Conversa com os nossos filhos. A gente tem boas ilustrações. A minha filha, por exemplo, chegou para mim e disse: pai, a minha vida hoje está um tédio. Minha filha tem 5 anos. E eu citei isso no sermão, quando o Jó diz assim: eu estou entediado da minha vida. Quer dizer, eu não vejo mais propósito. Minha vida está chata demais, porque eu não sei a razão do meu sofrimento. Então, reverendo, a dica que eu dou é: ouça de tudo, leia de tudo, especialmente biografias. Isso vai lhe dar bom material para as ilustrações. Agora, cuidado para não exagerar nas ilustrações, porque daí você perde o foco, né? A ideia dela é só lançar luz, mas não é ser o foco. Ela é a lataria, não é o motor do carro. Ok, obrigado. Samuel, temos mais perguntas no YouTube? Reverendo, infelizmente não temos, porém, se me fosse possível, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Reverendo André, o número de situações que a gente encontra na igreja é um número infinito, certo? Cada pessoa está vivendo uma situação muito específica, coisas diferentes e tudo mais. Como que é possível a gente ser específico o suficiente para ser uma boa aplicação, porém abrangente o suficiente que a gente consiga não pegar apenas, sei lá, só o irmão que está chorando de noite ou só um tipo muito específico de situação? Samuel, toda pregação, ela vai ser abrangente. Ela vai ser abrangente. Porque o texto, ele é abrangente. Né? Então, Samuel, eu diria que para você ser mais específico, você tem que conhecer a realidade da tua congregação. Você tem que conhecer o teu povo. No domingo passado, Samuel, era como se a nossa igreja aqui, a nossa frequência agora, com o retorno da pandemia, tem sido em torno de 80 pessoas. A nossa frequência era bem maior, era em torno de 220 pessoas. Agora está em torno de 80. E era como, Samuel, se não tivesse ninguém no culto, exceto aquela irmã. Então eu olhava para ela enquanto eu pregava. Mas eu não preguei só para ela, Samuel. Eu preguei para toda a minha congregação. Por quê? Porque o texto, naturalmente, ele é abrangente. O sermão, naturalmente, é abrangente. Então, Samuel, eu acho que a maior dificuldade não é ser abrangente, é ser específico. Né? Então, eu diria o seguinte, Samuel, pense na tua congregação. Você trabalha numa congregação, não é isso? Pense assim, quem são as pessoas que estão me ouvindo, ou que estarão me ouvindo no domingo? São viúvas? São solteiros? São jovens que lidam com problema de pornografia? São jovens moças que querem muito casar e estão ansiosas por isso? Mães que acabaram de ter filhos e podem estar vivendo uma situação de depressão pós-parto? Pense nessas pessoas, Samuel. Pense nessas pessoas. E então, Samuel, você será abrangente o suficiente e será específico o suficiente. Ok. Por isso que eu digo, viu, Samuel, é muito fácil ser pregador itinerante, difícil é ser pregador de uma igreja local.
Porque o pregador itinerante fala para todo mundo e fala de verdades genéricas. E ele chega ali, ele manda bala e ele sai dali e não tem que resolver os problemas. Agora, quando você é pastor de uma igreja local, você vai atacando pontualmente os problemas da igreja local e vai trabalhando aquela igreja local. E Samuel, na medida em que você prega e você consegue tocar as pessoas naturalmente vão te procurar, Samuel. Depois do culto, pastor, eu queria conversar com você. Pastor, eu queria abrir meu coração. Pastor, eu posso marcar um horário com o senhor? A pregação, ela abre portas para o aconselhamento bíblico. Muito pastor fala assim, mas eu não sou procurado na minha igreja. Já parou para pensar se os seus sermões são práticos? Estão tocando o coração das pessoas? São específicos para as pessoas? O que eu mais faço hoje em Vila Formosa é aconselhar pessoas. Esse é o meu trabalho hoje aqui. Mas esse trabalho começa lá no púlpito. É o ministério da palavra. No púlpito e fora do púlpito. Ok. Muito bem. Eu creio que estamos chegando ao final da nossa palestra. Vamos encerrar este momento, então. Eu agradeço mais uma vez ao reverendo André Silvério pela sua instrumentalidade nesta noite. Que Deus continue preservando sua vida, reverendo. Amém. Vamos terminar esse momento com uma oração, e com a oração estará encerrada a transmissão do YouTube também. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam no YouTube. E mais aqueles que estão aqui na sala, por favor, permaneçam para um outro momento. Eu vejo aqui o reverendo Alan Alves, que foi formado pela nossa casa, é pastor lá na Zona Leste. Reverendo... Boa noite, pastor. É um prazer estar por aqui. Alegria revê-lo. Igualmente. Nos dirija a Deus numa oração final, por favor. Sim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos, ó Pai, de instrução, por esse momento, Senhor, em que nós podemos refletir acerca de algo tão importante em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor levanta servos teus, a fim de estudar ainda mais, Senhor, para nos ensinar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida do reverendo André, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo cada vez mais o seu ministério e fazendo, Senhor, com que estes que aprendem com ele, Senhor, possam amadurecer neste que será a principal ferramenta de trabalho deles. Que essa ferramenta, Senhor, possa ser exercida com zelo, com amor, com carinho, ó Pai, e acima de tudo com fidelidade à tua Escritura. Sabemos, ó Deus, que em dias como os nossos, quantidade, Senhor, de lobos, Senhor, em pé de cordeiro que tem surgido, de animadores, Senhor, de circos, ó Pai, aquele, Senhor, que vem apenas afagar o ego, Senhor, de uma plateia muitas vezes desejosas de satisfação própria apenas. Sabemos, ó Deus, a importância do zelo, do amor e da fidelidade, Senhor, nesse ministério. Louvamos, ó Deus, pela direção do seminário, por todos os professores, ó Deus, dá força a esses rapazes, a essas moças, ó Deus, e todos aqueles alunos, Senhor, que têm se dedicado no aprendizado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar cada vez mais para a Santa Escritura com fidelidade, a fim de alimentar o teu rebanho, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.